Irmãos, eu confesso que grande alegria estar aqui com o presbítero André, com a diaconisa Joelma, com os irmãos aqui em Cristo Jesus. Quando eu cheguei aqui, primeira vez que eu tive a oportunidade aqui, eu falei bem assim para o presbítero André, falei: varão, quando Deus me colocou para pastorear aqui, eu fui lá para o Morro da Cruz, para a igreja, que não tinha que a janela, do jeito que vinham os carros, passava para o outro lado a poeira, os bancos, passava a mão, saía os dedos tudo marrom, mistério. Ainda por cima, a Rai grávida, subia eu com a mochila, tinha que levar a comida, a água, no caminho não parava 2, 3 vezes. Mas o Senhor, Ele é fiel, irmão. Deus, Ele é fiel. E eu meditando na palavra do Senhor, e eu quero ler um texto aqui para os irmãos. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 18. Versículo 18 diz: certo homem, de posição, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrará teu pai e a tua mãe? Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tendes, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Repita comigo: ele era riquíssimo. Os irmãos podem tomar os seus assentos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós podemos dizer que neste mundo hoje, as pessoas elas vão muito pela questão material. E o homem, ele é tendencioso a olhar para a vida de uma pessoa e dizer se ela é bem-sucedida ou mal-sucedida por aquilo que ela tem. Nós somos tendenciosos a dizer isso: não, fulano está com a vida boa, olha lá, andando de carro aí para um lado e para o outro, só fazendo churrasco. Nós somos tendenciosos a falar isso. E esse texto que nós lemos é um texto que a verdade ela chega. E eu posso dizer assim para os irmãos que Jesus, ele era uma pessoa que ele confrontava as pessoas com a verdade. E a verdade, ela produz uma coisa interessante nas nossas vidas. Ela tanto pode nos afastar, como também ela pode nos aproximar.
a verdade ela tem o poder de mudar, como também a verdade ela tem o poder também de o quê? De lançar fora. E eu posso dizer uma coisa assim para os irmãos, que o mundo hoje é um mundo que as pessoas vivem de faz de conta. As pessoas apresentam ser aquilo que não é. As pessoas vivem uma vida que não é a realidade que elas estão vivendo. Por quê? Porque as pessoas hoje procuram sempre estar tirando uma foto naquele momento que, vamos dizer assim, que o prato ou a refeição está cheia de carne, está, podemos dizer assim, com salada, vamos dizer assim, está num churrasco. Mas eu pergunto para você, o cotidiano é esse? Porque muitas vezes no dia a dia é um ovo, é um arroz, vamos dizer assim, uma farofa, mas nesse momento não se tira foto. Por quê? Porque ali é uma realidade que não quer passar para as outras pessoas, porque ela só quer passar para as outras pessoas aquele momento, o momento que ela está em cima. E quando nós lemos esse texto, a palavra de Deus nos fala que Jesus começa a perguntar para aquele homem, pergunta: tu tem observado os mandamentos? Tu tem observado o mandamento? Tu tem seguido a risca honrar o pai e a mãe? Você tem buscado não roubar? Você tem buscado não adulterar? E ele fala: Senhor, tudo isso eu tenho observado desde a minha infância, desde quando eu sou pequenininho, meu pai tem me criado, me dando essas instruções. Mas Jesus olhou para ele e falou: falta algo. E eu lendo a Bíblia, a palavra de Deus ela diz que conheceis a verdade, e a verdade o quê? E o que é a verdade? O que é a verdade? O que é a verdade? Muitas vezes a verdade ela nos confronta de tal maneira que nós não queremos ouvir o quê? A verdade. Há um texto na Bíblia que diz que nada podemos contra a verdade, se não for em favor da própria verdade. E a verdade, irmãos, o que nós vemos hoje? Nós vemos as pessoas vivendo, vamos dizer assim, uma vida a qual está tudo bom, tudo normal. Por quê? Porque as pessoas elas estão acostumadas a viver de conformidade com o que o mundo está oferecendo. Só que eu pergunto para você, o que o mundo oferece é a verdade? Quem é o príncipe deste mundo? Quem foi que disse, chegando até Jesus falando: olha, tudo isso, a autoridade dos reinos, tudo foi me dado e eu dou a quem eu quiser. E hoje nós vemos as pessoas sendo iludidas, as pessoas pensando somente aqui, as pessoas dando tudo para permanecerem aqui. Por que as pessoas dão tudo para permanecer aqui? Porque este mundo é um mundo de faz de conta, é um mundo de fantasia, porque hoje em dia a verdade ela tem sido sepultada. Como assim sepultada? Porque quem deveria dar o exemplo esconde a verdade. Nós vemos histórias, irmãos, que vocês precisam entender para vocês compreender as coisas. Eu vendo a respeito de um historiador, e neste livro ele era um agente da CIA, e ele contando ali, ele era o diretor da CIA, ele contando fatos que aconteceram, que eu e você ficamos assim parados falando: será que eles são capazes de fazer isso? Arrumando pretextos para alcançar objetivos. E eu vendo ali, vamos dizer assim, essa reportagem,
E ele falando assim, teve uma grande mentira que todo mundo acreditou. E eu parei e falei, opa, calma aí. Segundo ele, segundo essa reportagem, que o próprio governo americano foi quem permitiu que as torres gêmeas viessem ser atingidas por um avião, ou por 2 aviões. E eu parei e ele falou assim, por que isso? Porque eles precisavam que a população viesse um clamor por justiça, para que nós pudéssemos abrir guerra com outros países para alcançar objetivos. Mas eu e você acreditamos por uma parte do tempo que aquilo foi um terrorismo, que os americanos foram pegos de surpresa, e quando nós vamos ver a verdade, que o próprio governo tinha ciência do que ia acontecer e permitiu acontecer. A Bíblia diz que nós devemos conhecer a verdade o quê? Libertará. Este é um fato para que nós venhamos entender que nem tudo que se apresenta para mim e para você é a verdade. Quantas vezes nós acreditamos em coisas pensando que é a verdade e não é a verdade? Quantas vezes as pessoas contam uma história para mim e para você e você fala, eu acredito. E depois passa um tempo, você descobre que aquilo não era o quê? E hoje, irmãos, nós vivemos em um mundo a qual as pessoas vivem de mentira. Até um bordão, olha só, tem um bordão que diz que se você contar uma mentira 1000 vezes, ela se torna o quê? Verdade. E hoje nós estamos vendo a guerra de narrativa, a qual a verdade ela tem sido sepultada e tem dado lugar ao quê? A mentira. Só que a Bíblia traz um texto, pastor, que eu posso dizer assim para os irmãos. A palavra do Senhor diz que não há nada oculto que não venha a ser o quê? Descoberto. E não há nada escondido que não venha a ser o quê? Revelado. E muitas vezes nós precisamos ter esse confronto. Quando este jovem chegou, ele chegou diante do Senhor como uma pessoa piedosa, como uma pessoa que seguia o Senhor, que seguia os mandamentos, que era uma pessoa zelosa pelas coisas de Deus. Só que quando Jesus ele chega num lugar, eu posso dizer uma coisa para você, ele não chega de qualquer forma. Quando Jesus chega num lugar, a verdade ela vem à tona. Por que que ela vem à tona? Porque Jesus ele é a própria verdade. E não há nada encoberto que permaneça encoberto diante do Senhor. Aleluia! Não há nada. Hoje, irmãos, é um tempo difícil. Por que que hoje é um tempo difícil, pastor André? Porque a verdade muitas vezes ela não pode ser dita. Como assim, irmão? Por que que a verdade muitas vezes não pode ser dita? Porque
porque muitas vezes nós não estamos preparados para ouvir ela. Alguém conhece alguém mentiroso? Conhece? Conhece alguém que fala assim, rapaz, se tu parar perto dele, tu ouve tanta conversa que você acaba o quê? Até acreditando. E tem gente que, irmão, se tu parar perto dele, eu falo pra você, você sai de lá coçando o bolso, porque você não fica com mais nada, só com a mão. Que conta história, só que você pode ouvir muitas mentiras, mas tem uma pessoa que nunca pode mentir para você. A única pessoa que não pode mentir para você é você mesmo. A única pessoa que não pode mentir para você é você mesmo. Encarar a realidade. E qual é a realidade que nós estamos vivendo? Qual é a realidade que nós estamos vivendo? Se o Senhor voltar hoje, como é que nós estamos? Como é que eu estou? Como é que está a minha vida com Ele? Como é que está sendo a minha caminhada com Ele? Ei, calma aí, eu estou levando a sério? Eu estou levando a sério o meu propósito de seguir a Ele? Ou tem certas coisas que estão me impedindo de seguir a Ele? Porque muitas vezes eu digo, Senhor, eu tenho seguido a Tua palavra. Senhor, eu não tenho furtado, eu não tenho defraudado, não tenho dado falso testemunho, tenho honrado meu pai e minha mãe. Quando minha mãe me pede alguma coisa, eu estou lá, opa mãe, estou aqui. Fale para o seu irmão, Jesus, Ele não quer nada pela metade. Para Jesus, ou é, ou não é. Jesus chegou diante de um povo, falou assim, eu estou pronto para te seguir, eu vou com o Senhor aonde o Senhor quiser. E Jesus olha para eles e fala, olha, as raposas têm seus covios, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar o quê? A cabeça. Fala, Senhor, eu quero te seguir. Jesus olhou e falou, ó, aquele que não negar a si mesmo e tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser o quê? Meu discípulo. Aí eu pergunto, irmão, nós vimos, eu olho para trás, o pastor André, ele ministrando, ele falou assim, olha, eu tenho saudade de um tempo, eu tenho saudade de uma época, naquela época que eu buscava, que eu jejuava, que falava que tinha uma obra, tinha um culto, opa, eu estava lá. Você lembra que eu perguntei se alguém aqui já mentiu para alguém? Alguém conhece alguém mentiroso? Você lembra que eu falei que o maior mentiroso não é aquele que mente para os outros, mas é aquele que mente para quem? E quantas vezes tinha uma obra para fazer, você falava, não vou porque eu estou com a dor aqui. Não, eu tenho que resolver um negócio ali. Sabe para quê, irmão? Para não ir. A gente, irmão, por quê? Porque a verdade
ela tem que nos confrontar, sim ou não? Sim. A verdade, ela tem que nos confrontar. Porque hoje o evangelho, ele é um evangelho de facilidade, que não tem preço, não temos que fazer renúncia, não temos que abrir mão. Quem queria estar em casa agora? Estamos começando a ser verdadeiro com nós mesmos. Mas sabe o que se chama isso? Renúncia. Renúncia. Quem não largar tudo e me seguir não pode ser o quê? Meus discípulos. Como é que você consegue enxergar um discípulo verdadeiro? Aquele que abre mão das suas vontades. Aquele que abre mão das suas vontades ou do que é seu de direito para ceder a outro. Jesus confronta, sim ou não? Jesus confronta. Jesus confronta-nos de tal maneira que quando Jesus chegou perto desse jovem, falta uma olhando para dentro de você, o que falta? O que está faltando mais você renunciar? Porque Jesus, Ele sempre quer algo de mim, de você. Ele quer sempre que eu e você abra mão de algo. E muitas vezes na nossa caminhada, irmão, nós somos tendenciosos a segurar algo. O Senhor, Ele tem me ensinado, irmão, mas o Senhor, Ele não tem usado pessoas para me ensinar. Ele tem permitido eu passar para Ele me ensinar. Como assim, irmão? Ele tem permitido eu ir errar, para depois Ele falar: olha, se tu tivesse por aqui, não tinha acontecido. E muitas vezes é necessário o processo, para que nós venhamos aprender. E sempre o Senhor, Ele nos coloca, irmãos, vamos dizer assim, para tomar decisões. Sempre o Senhor nos coloca para tomar o quê? Decisões. Porque é pelas nossas decisões que demonstram o nosso caráter e a nossa fidelidade a Ele. Não é pelo que nós falamos, é pelas nossas decisões, irmãos. Porque Ele fez uma comparação, Ele com 2 filhos, e o pai chegou: filho, vai, faz isso. Um falou: eu não vou. E o outro falou: não, eu vou. O que falou que não ia foi, mas o que falou que ia, não foi. E no final o Senhor pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? O que falou ou o que foi? E muitas vezes nós somos colocados, irmãos, Deus nos coloca para tomar decisões. A pergunta que o Senhor fez para aquele jovem foi: queres tu ser perfeito? E a Bíblia diz que nós devemos buscar andar assim como Ele o quê? Andou. Jesus andou de qualquer maneira? Jesus foi perfeito? E Ele é perfeito. E Ele exige de mim e de você uma atitude como filhos de Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele corrige aquele que Ele ama. E num texto paralelo a esse, aos evangelhos, nós vemos quando Jesus fez esta pergunta, a palavra de Deus diz que este jovem, ele se entristeceu muito, porque ele era o quê? Riquíssimo. Em outro texto diz que ele tinha muitas posses. Ele tinha muita condição.
Há um texto na Bíblia que diz que aquele que é rico para com os homens não é rico para com Deus. A palavra de Deus diz que nós não devemos juntar tesouros na terra, aonde tem a traça, a ferrugem e corrói. Mas a Bíblia diz que nós devemos juntar tesouro aonde? No céu. Que nós devemos juntar tesouro no céu. Quem está fazendo depósito aqui lá? Quem está fazendo depósito aqui lá, irmãos? Porque, irmão, tudo vai ficar. Tudo vai ficar. Mas aquilo que nós plantamos no reino permanece. A Bíblia diz que aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá eternamente. Tudo passa, tudo vai passar, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente. Aleluia! E nós vemos o confronto. Ainda tem uma coisa. Ainda tem o quê? Uma coisa. Por mais que nós tenhamos 10, 20, 30 anos, mas tem sempre algo a ser trabalhado na minha e na sua vida. Sempre tem algo a ser trabalhado na minha e na sua vida. E hoje, irmãos, nós vivemos num tempo difícil. Por quê? Porque o oleiro, quando começa a trabalhar, a primeira coisa que as pessoas fazem é se afastar. Por quê, irmão? Porque hoje, se você chegar no irmão e dizer: irmão, muda, porque esse comportamento seu está errado, você só está chegando atrasado, você não está querendo mais vir para a igreja. Pastor, muitas vezes é motivo para ele o quê? Deixa esse pastor aí, que esse pastor está pegando no meu pé, está querendo cuidar da minha vida, então quer saber de uma? Vou para outra igreja. Por quê? Porque não pode ser o quê? Confronto. Por quê? Porque há uma verdade. E a verdade, irmão, ela confronta. A verdade, ela confronta. Precisou eu passar por muitas coisas na minha vida para me compreender. E entender que muitas vezes na minha vida eu tomei decisões erradas. E Deus muitas vezes me deu sonhos, o pastor André, a respeito de uma coisa, eu fui lá e fiz. O que aconteceu? Nas palavras, quebrei a cara. Por quê, irmão? Porque o Senhor, Ele vê diferente de mim e de você. O Senhor, Ele vê aquilo que eu não vejo. O Senhor sabe aquilo que eu não sei. O Senhor, Ele conhece aquilo que eu não conheço. Eu posso dizer assim para os irmãos: eu acho que nem esse jovem sabia que ele era tão apegado às riquezas. Eu acho que nem ele tinha ciência que ele amava tanto os seus bens. E nós só sabemos a profundidade de uma coisa quando ela nos envolve, quando nós somos chamados para renunciar àquilo. Quando nós somos chamados a renunciar. Porque para nós não, está tranquilo. Fala que tira para você ver. Se tu tirar isso de mim, eu vou te dar um ó. Vem querer mexer com isso não. E Deus, Ele tem trabalhado, irmão, nas nossas vidas. Por que Deus, Ele tem trabalhado nas nossas vidas? Qual foi o chamado de Jesus para esse jovem? Foi para ser seu discípulo, para seguir.
Jesus não chamou ele para falar: olha, eu vou fazer uma obra na tua vida e você vai ficar aqui com os seus. O gagareno, quando ele foi liberto pelo Senhor, ele falou: Senhor, eu quero te seguir. Jesus falou: não, volta para os seus e anuncia o que eu fiz na sua vida. Agora este jovem não, Jesus falou: olha, deixa tudo que tem, vende, dá aos pobres e me segue, vem ver as maravilhas, vem andar comigo. Só que ele estava preso, irmãos, ele estava preso em algo que Jesus queria o libertar. Jesus chamou ele agora para seguir. Você vai ver, ser meu discípulo. Mas ele, a Bíblia diz que saiu o quê? Ficou muito triste. Ficou muito triste. Alguém já ficou triste aqui com algo? Ficar triste é bom ou é ruim? Não é muito bom, não? Irmãos, há uma coisa interessante. Eu conversando com minha esposa, ela falou assim: olha, minha mãe tem um hábito. Eu falei assim: de quê? Ela falou: olha, quando uma pessoa morre ali naquela região, que ela conhece todo mundo, ela sempre vai lá. Ela sempre vai lá confortar a sua família, tá ali. E ela tendo isso como algo ruim, né? Como algo assim depressivo. E eu fiquei pensando nisso. Eu falei assim: ó, ali é um momento de tristeza. Ali é um momento a qual as pessoas estão, vamos dizer assim, conduídas, frágeis, sentimentalmente falando, abaladas, porque está num lugar, está um ente querido seu ali. E a Bíblia nos diz que é melhor ir aonde há luto do que ir num lugar aonde está tendo o quê? Uma festa, um banquete. Porque ali se vê o fim de todos os homens. A tristeza, muitas vezes na nossa vida, ela não é, vamos dizer assim, para nos abater. Mas a tristeza, muitas vezes na nossa vida, ela vem para nos mostrar algo que nós não vemos quando nós estamos vivendo um momento de alegria. No momento de festa, tudo é maravilha, tudo é bom. Mas quando nós se damos diante de uma situação complicada, a qual nos abate, nos leva a refletir melhor, nos leva a ver uma realidade que muitas vezes, vivendo num momento de euforia, nós não vemos. A tristeza mostrou a este jovem uma coisa: tem algo que está te impedindo de entrar no céu e viver o sobrenatural de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele não entristece os filhos dos homens com bom grado. O Senhor, Ele não tem prazer em ver eu e você triste. O Senhor, Ele não tem prazer em ver eu e você abatidos, angustiados. Mas o Senhor, Ele permite certos momentos da nossa vida nós passarmos por isso. Por quê? Fala para o seu irmão: porque o Senhor quer nos levar para o céu. E muitas vezes, irmãos, passarmos por as provas, passarmos por as dificuldades, são processos de Deus para que eu e você venhamos entrar
no reino dos céus. E eu quero aqui dizer para os irmãos que a verdade, ela pode doer, ela pode nos confrontar, ela pode nos entristecer, mas é somente a verdade que liberta. Aleluia! É somente a verdade. Eu aqui, irmãos, eu agradeço a oportunidade e passo para o pastor André, em nome do Senhor Jesus.